Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Então, vamos para mais uma revisão? Nosso tema de hoje é Level Up, uma nova chance. Jornada do level 1 ao heroísmo. Vamos lá, então? Bom, nosso relato bíblico agora é um relato interessante. É um relato também muito importante. Porque o nosso relato de hoje vai ser o seguinte: em muitos jogos, alguns personagens começam com o quê? Desvantagens. E qual que é a questão dessas desvantagens ou estatísticas reduzidas que tornam o jogo mais difícil para eles? Os tal dos personagens nerfados. É interessante ver que no tempo de Jesus, esses personagens nerfados eram alguns grupos específicos, entre eles as mulheres. Por quê? No tempo de Jesus, as mulheres não tinham as mesmas oportunidades para estudar ou escolher uma profissão. Era uma questão mais da mulher ficar em casa, cuidando da família, enquanto o provedor deveria ser mais o marido. Então, ter uma profissão, ter estudos era algo não muito bem visto na época de Jesus. Além disso, as mulheres eram proibidas de iniciar conversas com homens em lugar público, ou seja, se ela não tivesse acompanhada do seu marido, ela não poderia conversar com outro homem em lugar público. Aguardando as regras, primeiro, não pode trabalhar ou estudar, pelo menos a maioria delas. Segundo, não conversar com homens em lugares públicos. E terceiro, as leis sobre casamento e divórcios colocavam elas em posição de desvantagens. Mulheres viúvas e divorciadas eram mal vistas também na sociedade. Então ninguém queria fazer parte desse grupo. Elas começavam o tal do jogo da vida com dificuldades impostas pela sociedade, precisam de muito mais esforço para serem ouvidas e respeitadas. Status inicial do jogo da vida, liberdade, 40%. Oportunidades, 25%. Mas agora, o que acontece? O debuff da rejeição. O efeito negativo é ativado. Você já se sentiu rejeitado, deixado de lado? A sensação é mais do que um simples desconforto, sabia? Quando nós somos rejeitados, seja de forma virtual, isolado num grupo de WhatsApp, seja de alguma outra característica, sabe o que acontece com a gente? Então, é ativado uma certa área do cérebro quando nós somos rejeitados. Existe uma área do nosso cérebro que é ativada quando nós sentimos dor. E, coincidência ou não, a mesma área do cérebro que é atingida, que é ativada, quando nós sentimos uma dor física, como um beliscão, é a mesma região do cérebro que é ativada quando somos rejeitados. É por isso que quando a pessoa é rejeitada, ela tende a ficar triste, ela tende a ficar mais quietinha no canto dela, porque a dor emocional que ela sente é equivalente a uma dor física. A rejeição causa algo muito semelhante na gente, como uma dor física. É por isso que quando você é rejeitado, você se sente mal. É por isso que quando você rejeita alguém, essa pessoa também se sente mal. É por isso que a autoestima dela, quando ela é afastada, ela é rejeitada, acaba que é reduzida essa autoestima. A coragem da pessoa, quando é rejeitada, também diminui. E a interação social dela fica muito crítica. A pessoa que é rejeitada constantemente se isola, se vê de uma forma negativa e vai perdendo coragem aos poucos. Esse debuff diminui nossa autoestima, coragem e vontade de interagir, levando, sabe o quê? Ao isolamento. A dor da rejeição não é imaginária, ela é real e afeta os nossos sentimentos. Sabe o que isso quer dizer? Não é frescura, é mais real do que nós pensamos. Mas agora vamos conhecer a nossa jogadora, tá bom? Nosso tema de estudo aqui nesse conteúdo no capítulo 10 do nosso livro Ensino Religioso. A mulher é conhecida na Bíblia como mulher samaritana. Ela é a protagonista do nosso jogo. Digamos que ela começaria o jogo no modo iniciante. Quais são os status dessa personagem? Como que ela é aceitada socialmente? Então, se fosse colocar um nível para ela, a mulher samaritana na sociedade, ela tem um nível de aceitação, sabe o quê?
muito baixo. A sociedade não gosta dela. Qual que é o seu nível também de esperança, de dias melhores? Sabe qual que é? Não é muito baixo, mas é baixo. E qual que é o seu nível de coragem? Baixo também. As pessoas da sociedade não gostam dela, ela não tem esperança, e a sua coragem também diminui todos os dias. Qual que é a história de fundo? Ela teve 5 maridos diferentes e vivia atualmente, quando vai se encontrar com Jesus, com um outro homem que nem seu marido era. Ela era mal vista na sociedade. A região que estamos falando agora é a região da Samaria. E pensa agora nos judeus contra os samaritanos, é exatamente como duas gangues que governam regiões diferentes. Então, cada gangue tem sua região. E caso alguém de uma gangue entre na região da outra gangue, sabe o que acontece? Eles maltratam, eles brigam, eles quase matam, gospem na cara, falam mal. E algo muito acontecia com os judeus, com os samaritanos. Porque caso um samaritano aparecesse em Jerusalém, seria vaiado, seria cuspido, seria maltratado. Agora, se um judeu aparecesse na região de Samaria, a mesma coisa. Apedrejado, xingado, cuspido. É por isso que samaritanos e judeus não se davam bem. Exatamente como se fossem duas gangues diferentes. Então era uma área de conflito. Judeus e samaritanos, eles evitavam o contato um com o outro. Então, qual foi a estratégia diária que essa mulher pensou? Ela é samaritana e os samaritanos não gostam dela. Ela é samaritana e os judeus também não gostam dela. Então ela bolou uma estratégia. Como ela é mal vista na sociedade, ela ativou o seu modo furtivo. Ativou o seu modo como se fosse uma ninja, inclusive. Ela precisava pegar água no poço para poder cuidar das suas coisas, da sua casa. Mas para que ninguém falasse dela ou sobre ela, para ela decidiu ir no pior horário para tirar água do poço na cidade, que é o horário do meio-dia, quando as pessoas estão almoçando, estão mais em casa, e é quando o sol está mais quente. Quando as mulheres iam tirar água do poço, elas não tiravam no final do dia nem no meio-dia. Elas tiravam no início das manhãs, quando o sol ainda estava para nascer, porque está fresquinho, não está calor e elas se cansam menos. Mas essa mulher escolhia tirar água do poço meio-dia, quando não tinha ninguém nas ruas e ninguém no poço. Essa foi a sua estratégia. O objetivo qual foi? Passar despercebida para sobreviver socialmente, evitar confrontos, julgamentos públicos e completar missões com a mínima interação social. Você conhece alguém que fica meio que se desviando das outras pessoas? Essa pessoa também ativa o modo furtivo quando está em sociedade? Pois é, a mulher samaritana fazia exatamente isso. Mas agora uma missão inesperada acontece. É como se ela estivesse num jogo e agora ela encontrasse com um NPC, um personagem não jogável, que em alguns jogos só passa uma missãozinha para você poder fazer. A rotina da Samaritana foi interrompida por um encontro inesperado do poço. Um NPC misterioso apareceu e iniciou uma conversa. O pedido inicial da missão dessa tal pessoa foi: me dê um pouco de água. Só que lembra que agora tem um problema? Esse servidor, esse jogo aqui tem regras. Quais são as regras? Primeira regra: existe uma barreira geográfica e étnica. Que barreira que é essa? Um judeu está em território inimigo, está no território dos samaritanos. Algo que a maioria dos judeus evitava de fazer. Um judeu conversando com uma samaritana. E para piorar, a barreira social e de gênero. Porque um homem não podia iniciar uma conversa com uma mulher sozinha, desacompanhada. E agora esse NPC, esse personagem novo, ele quebra todas essas barreiras. E essa mulher estranha. Um judeu conversando com uma samaritana. Um judeu na região de Samaria. E um homem conversando com uma mulher pedindo algo para ela. Não faz menor sentido. Mas Jesus é assim. Jesus não precisa de sentido. Ele apenas faz. Um item novo agora desbloqueado. E que item é esse? É um item da categoria lendário, que é a água da vida. Quais são os efeitos desse item nesse jogo? No jogo da vida. São efeitos permanentes. Primeiro efeito: preenche o vazio permanentemente que você sente. Segundo, elimina a solidão e a tristeza.
Terceiro, remove a necessidade de validação externa. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Essa é a água da vida, um item lendário. A mulher foi atrás do item comum, que era a água do poço. E a água do poço tem efeitos temporários, porque ela sacia apenas a sede física. O efeito dela dessa saciação de sede é temporário, e logo depois vai ter que buscar mais ainda dessa água. Mas o item lendário sacia todas as suas necessidades, terrenas e eternas. Esse item só pode ser desbloqueado com o passe do dono do servidor, que é Jesus. Comparação então os cenários? Antes, o deserto árido, vida vazia e repetitiva, busca constante por aceitação e sede que sempre retorna. Cenário depois? Oásis verdejantes, vida plena com propósito, identidade segura em Cristo e satisfação permanente. A câmera olha para aquele personagem e pensa: poxa, esse aqui é um judeu? Será que ele está contra mim? Será que ele é um chefe final de um jogo e daqui para ver o meu mal? Não, não era um grande inimigo, mas um grande aliado. Agora, um evento especial é desbloqueado. O tipo de encontro que era para ser uma batalha final vira agora uma aliança divina. Jesus diz para ela: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ela responde: não tenho marido. Jesus então diz: você falou bem. Você já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Revelação. Em vez de julgar, Jesus escolhe agora acolher a mulher samaritana, mesmo conhecendo o seu passado. Revela que a adoração verdadeira não depende de lugar. A verdadeira adoração não é em Samaria ou em Jerusalém, mas é do coração. A identidade é revelada. Ele diz: eu sou o Messias. O Messias é quem fala contigo. E agora tem uma transformação. O level agora sobe, tem uma transformação completa e o status dela vai ser atualizado. O status antigo, rejeitada, a vergonha da sociedade, solidão e medo. Qual que é o status novo? Aceitação, coragem, propósito e esperança. Novos atributos: coragem, 100%, esperança, 100%, propósito, 100%. E qual que é o ato simbólico dessa história? Ela larga o cântaro de água no chão, abandonando o símbolo do seu fardo diário, sua rotina de isolamento e seu passado. O debuff agora foi retirado. O debuff da rejeição foi eternamente, permanentemente curado. E agora recebe uma nova missão. Antes, aquela mulher que ia no poço sozinha, buscando não ser vista na sociedade, agora de isolada, passa a ser testemunha. Com a coragem em 100%, com a esperança em 100% e com o propósito em 200%, ela vira uma testemunha. Qual que é a nova missão que ela recebe então? De escondida para a primeira missionária na sua cidade. De rejeitada para a ponte conectando todos com uma nova esperança. Seu passado antes era motivo de vergonha. Agora é sua ferramenta de testemunho. Ação imediata. Ela largou o cântaro de água e correu para a cidade para convidar todos a conhecerem Jesus. O que ela disse para as pessoas? Ela falou o seguinte: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Será que ele não é o Cristo? E eu pergunto para você: qual é a sua missão hoje? A história da mulher samaritana nos ensina que com Cristo ninguém precisa ficar preso no level 1. Não existem casos perdidos, pois ele oferece uma nova chance, um reset para todos. Qual que é o nosso superpoder de hoje? A inclusão. Assim como Jesus quebrou barreiras sociais e religiosas, você também pode incluir quem se sente sozinho ou rejeitado. Missão principal: identifique alguém que precisa de inclusão na escola, na família, no grupo de amigos. E pergunta final é: quem ao seu redor pode estar precisando de um convite para entrar no time? Ou seja, o seu superpoder hoje é a inclusão. Inclua amigos, inclua familiares, estenda a mão para ajudar as pessoas.
E aqui a gente tem a apresentação. É o fim ou teremos um continue? A jornada espiritual, assim como o game, pode ser continuada. A escolha é sua. Não esqueça de salvar a sua jornada. Pergunta final é: como vai escrever o próximo capítulo da sua história com Deus? Bom, eu agradeço pela sua atenção e te vejo na próxima aula.